a live do GPOST. Hoje, nós vamos estar promovendo um debate, o significado do AI-5 para o Brasil, ontem e hoje. Eu sou o professor Andreison Mariano, responsável pela mediação desse debate, que vai contar com a presença do professor da URCA, historiador Fábio José Cavalcante, para debater esse prognóstico do AI-5 no passado, certo? Ontem e hoje, diante de todas as manifestações que nós vimos na última semana, em que um grupo de pessoas, em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, Recife, nas principais capitais do país, reivindicavam, chamavam, faziam manifestações em meio a uma crise que nós temos da pandemia de Covid-19, faziam manifestações e que pediam um AI-5. Dentro desse contexto todo que nós vivemos hoje, é muito importante localizar que os governos militares eles estiveram governando através principalmente de um meio autoritário que utilizavam medidas chamadas atos institucionais. Esses atos institucionais eram medidas tomadas pelo presidente, que geralmente era um militar, e que restringiam liberdades democráticas, causavam censura à imprensa, cassavam mandatos de deputados, senadores, prefeitos, governadores eleitos, e, inclusive, com o seu teor mais radical e autoritário, chegaram a legitimar a tortura como um mecanismo de Estado no Brasil. Para falar um pouco sobre isso e o contexto do que foi a ditadura militar, nós temos a presença do professor Fábio José Cavalcante. Professor Fábio, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Professor Fábio, nós sabemos que hoje continua a existir no nosso país uma certa leitura, uma certa narrativa, uma certa versão sobre a ditadura militar como algo positivado, como algo positivo, como algo que até mesmo não foi tão cruel ou que causou os males que são ditos por aí, pelos livros de história. E também esses grupos que reivindicam aí. Professor Fábio, você poderia expor um pouco o que foi a ditadura militar, o contexto em que ela se inseriu e o que é o AI-5? Bom, novamente, boa noite. Não é todo dia que nós temos a oportunidade de debater um tema com essa importância, e eu imagino que o contexto histórico do Brasil atual exige fazer essa discussão, fazer esse debate da forma mais profunda. O ato institucional, a experiência histórica no Brasil demonstra isso, é um mecanismo mediante o qual um regime ditatorial ele estabelece o seu aparato jurídico autoritário, né, como a linguagem comum terminou por consagrar. Eu falo mais um aparato jurídico autocrático, né, mas a expressão mais usual é exatamente um aparato jurídico autoritário. Fica mais fácil de compreensão, até porque a palavra autoritária, o autoritário, é uma palavra que é mais corrente, é mais comum, faz parte digamos, do vocabulário da maior parte das pessoas. Eu vou tratar disso com mais calma, mas queria fazer uma observação. Quando um grupo político ele ganha as ruas de um reduzido número de cidades, clama pelo AI-5, o que está reivindicando é a supressão das liberdades políticas individuais e a introdução do regime político que funcione com base num aparato jurídico ditatorial. É preciso que isso seja colocado de modo muito explícito. Pedem o AI-5 porque talvez até onde o cérebro alcance. De fato, os que levantam a bandeira do ato institucional, número 5, omitem
e em muitos casos, até porque não sabem, né, só não omitem, mas porque em muitos casos não sabem, que o AI-5 ele foi um dos 17 atos institucionais que, em larga escala, forjaram o aparato jurídico autocrático da ditadura militar empresarial que tocou o terror no país ao longo de 21 anos. Eu queria começar fazendo essas observações, porque eu acho que ajudam no entendimento da discussão. Eu chamo a atenção para o seguinte: o ato institucional número 5, ele foi imposto ao país no dia 13 de dezembro de 1968. Antes dele, de 1964 a 1968, a corporação militar, a quem coube as funções operacionais, as funções repressivas, já havia imposto outros 4 atos adicionais. Por isso o nome é ato institucional número 5, porque antes dele a corporação militar já havia imposto outros 4 atos institucionais. O primeiro ato institucional, inclusive, ele foi baixado praticamente para garantir a posse do Castelo Branco como o primeiro governo militar da ditadura. Depois vem os outros atos militares que vão suspender a eleição presidencial, depois vão convocar uma Constituição, que é a Constituição da ditadura de 1967. Esses atos vão acabar com o pluripartidarismo, vão criar um bipartidarismo tutelado pela ditadura. Então, queria chamar a atenção para isso. O primeiro ato institucional, inclusive, é duríssimo, porque você tem suspensão de mandatos políticos, você tem um ataque ao Congresso Nacional, você tem uma intervenção sobre o judiciário, os direitos individuais dos cidadãos são violados, acontece a chamada Operação Limpeza, com ataque seletivo à esquerda, ao movimento operário, ao movimento popular, ao trabalhismo. Então, esses elementos todos precisam ser compreendidos. Que o AI-5, quando aparece em 13 de dezembro de 1968, ele é o resultado de uma caminhada ditatorial, de um percurso ditatorial que já vinha desde o AI-5 em abril de 1964. O mais espantoso é que, na esteira do ato institucional número 5, no ano seguinte, ou seja, em 1969, no ano seguinte, houve a imposição de 12 atos institucionais. Até 1968, você tem 5 atos institucionais. Mas em 1969, portanto, logo depois do ato institucional número 5, houve a imposição de 12 atos institucionais. A maioria deles dialogando com as 5 ou completando o seu circo de horrores. Então, é um pouco essa a história do ato adicional número 5. Há quem diga que ele é um golpe dentro do golpe. Assim, como metáfora, eu não me oponho à ideia de um golpe dentro do golpe. Os próprios representantes da ditadura falam de um aprofundamento. Eles chamam da revolução, mas não é uma revolução do golpe. É um aprofundamento do golpe. Então, se quer usar como metáfora um golpe dentro do golpe, como eu disse, eu não me oponho. Mas, na verdade, eu não concordo com aquela ideia que a ditadura, até 1968, era uma ditadura envergonhada. O que a ditadura fez já com o ato institucional número 1, e com a chamada Operação Limpeza, com o cancelamento da eleição presidencial, com a perseguição à esquerda, com a intervenção dos sindicatos, com as cassações, com as perseguições, não dá para falar que havia uma ditadura que era envergonhada e depois se tornou uma ditadura escancarada. Essa ditadura foi escancarada desde o primeiro momento. Ela foi aprofundando esse escancaramento.
mas ela foi escancarada desde o primeiro momento. Não havia uma ditadura branda que se tornou uma ditadura diferente mais adiante. A ditadura, eu, inclusive, quando escrevi a minha tese de doutorado sobre a ditadura no Ceará, e mais precisamente no Cariri, eu chamava atenção para uma frase do Tolstói. Ele dizia que todas as famílias felizes são muito parecidas, mas as infelizes não, porque elas são, digamos assim, elas são infelizes cada uma à sua maneira. É o caso das ditaduras. Não tem uma ditadura que é boa, uma ditadura que é ruim, o momento da ditadura que foi mais brando, outro que não foi. Não. A ditadura, uma ditadura militar, empresarial, como a que vivemos no Brasil e que vivemos na América Latina, como um todo, dos anos 60, 70, 80 do século passado, todas essas experiências são terríveis, cada uma à sua maneira. Então, volto a dizer, não me oponho à ideia de um golpe dentro do golpe, como uma metáfora, para dizer que houve um aprofundamento do ciclo repressivo dentro da ditadura militar empresarial no Brasil. Então, eu destacaria isso aí. Eu penso que, para entender a imposição do ato institucional número 5, é necessário recuperar o contexto histórico da luta de classes em escala internacional. Porque o ano do ato institucional número 5 é o ano de 1968. 1968 é o ano da revolta estudantil no México, que acabou no massacre. É o ano em que os afro-americanos nos Estados Unidos enfrentam uma democracia alicerçada no racismo, que acaba com a morte, inclusive, do Martin Luther King, naquele ano. Na Europa do Leste, nós temos um levante, na antiga Tchecoslováquia, chamada Primavera dos Povos, um levante contra o Estado burocrático. E, na França, nós tivemos o Maio francês, que começa com o levante estudantil e chega até as fábricas, pondo contra o muro a República nascida de uma manobra golpista no fim dos anos 1950. Então, todos esses episódios eles vão acontecer em 1968. Então, esse contexto ele precisa ser recuperado. No Brasil, em 1968, nós temos o assassinato do estudante Edson Luiz, no restaurante Calabouço, em 28 de março. E isso encerra um ascenso notável da juventude. O enterro do Edson Luiz transforma o Rio de Janeiro num campo de batalha. As peças teatrais elas foram suspensas, os artistas foram para as ruas, as organizações de esquerda foram para as ruas, se juntaram aos estudantes, 50 mil pessoas acompanharam o funeral, e a começar desse processo se desencadeia manifestações e mobilizações por todo o país. A passeata dos 100 mil, que é muito comentada, eu diria que era o produto mais acabado dessa mobilização social. Ela se realiza em junho e é a maior manifestação de massas depois do golpe de Estado de 1964. O eixo, inclusive, dessa manifestação dos 100 mil no Rio de Janeiro era exatamente abaixo a ditadura. A classe operária, que estava amordaçada há 4 anos, desde o golpe, ela também se levanta naquele momento. Eu chamo a atenção para a mobilização em Contagem, em Minas Gerais, que começa numa fábrica em Contagem, a fábrica da Belgo Mineira, e em seu percurso, essa greve, ela mobiliza 15 mil trabalhadores. E é uma greve que consegue arrancar vitórias. Isso em meio à ditadura mais feroz. E pouco tempo depois vai acontecer a mobilização da Cobrasma em Osasco. Essa, infelizmente, vai sofrer uma repressão brutal. Os dirigentes sindicais eles vão sofrer revés muito duros, inclusive com prisão, uma repressão violentíssima sobre a fábrica da Cobrasma, e a greve é derrotada. Mas eu estou chamando a atenção disso, porque o regime militar empresarial, naquele momento, ele começa a se isolar.
tem luta estudantil, luta operária, a intelectualidade se mobiliza. É só lembrarmos que a Marcha dos 100 mil, ela contou com a participação de intelectuais, de artistas, de autores da literatura brasileira, de gente ligada ao cinema, ao teatro, à televisão. Foi algo que moveu dezenas e dezenas de milhares de pessoas pelas ruas do Rio de Janeiro. E isso terminou se refletindo no próprio Congresso Nacional. Eu chamo a atenção para a fala do Márcio Moreira Alves, jornalista, deputado do MDB. Ele, às vésperas do 7 de setembro de 1968, ele faz uma fala no parlamento, onde ele chama um boicote popular às comemorações do dia 7, e denuncia de uma maneira muito contundente a ditadura. E o resultado é que o governo do Costa e Silva, ele pede ao Congresso Nacional que o Congresso Nacional autorize um processo, admita um processo para a cassação do mandato do Márcio Moreira Alves. E isso vai à votação no dia 12 de dezembro. Passa um tempo, e no dia 12 de dezembro nós temos a votação. Se o Congresso autoriza abrir um processo contra Márcio Moreira Alves ou não. E a ditadura consegue perder dentro de um Congresso controlado por ela. Perde por 216 a 141 votos. No dia seguinte, dia 13 de dezembro, a saída encontrada pela chamada linha dura é o aprofundamento do sistema repressivo. O AI-5 é a expressão mais grotesca disso. Daí começa a se falar do golpe, dentro do golpe, a partir do AI-5. Por meio do ato institucional número 5, o governo Costa e Silva poderia fechar o Congresso Nacional, como fechou, as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais, cassar mandatos e direitos políticos, decretar estado de sítio sem passar por consulta ao Congresso Nacional, demitir, remover ou aposentar qualquer funcionário público. Foi assim que afastou integrantes do Supremo Tribunal Federal para ter o controle sobre o Supremo Tribunal Federal. E suspendeu a garantia de habeas corpus, é interessante isso. Houve uma suspensão da garantia de habeas corpus, e, diferentemente, aí tem uma diferença em relação ao ato institucional número 1. O ato institucional número 1, ele tem um prazo determinado. O ato institucional número 5, como o próprio Skidmore fala, era um ato que não tinha prazo para expirar. Não tinha prazo para expirar. Então, isso é o ato institucional número 5. Eu insisto, fecha o Congresso Nacional, dá o direito à ditadura de fechar as Assembleias Legislativas dos Estados, as câmaras municipais, caçar mandatos e os direitos políticos dos cidadãos, decretar estado de sítio, demitir, remover, aposentar. E aí, evidentemente, ele abre caminho para os complementos, para complementações que vêm através de decretos, e aí nós vamos ter o quê? Intervenção do Supremo Tribunal Federal, a censura à imprensa se torna norma, a censura ao cinema, às peças teatrais e aos livros se torna também regra, irresistível nesse período também. E foi assim durante uma década. É no final do governo Geisel que o ato institucional número 5 deixa de existir, mas que a gente não se iluda, pois o Geisel, ele diz assim, bom, não existe mais o ato institucional número 5. Isso já com 10 anos do momento que a ditadura decretou esse ato institucional. Aí o Geisel diz, não existe mais. Mas, ao mesmo tempo, ele implanta medidas chamadas de salvaguardas de emergência que deixavam nas mãos da ditadura mecanismos de controle e repressão, o chamado estado de emergência. Eu lembro que, em 1984, durante a votação da emenda Dante de Oliveira, os generais, eles puseram em marcha esse mecanismo do estado de emergência para sufocar a voz das pessoas que estavam nas ruas exigindo a aprovação da emenda Dante de Oliveira. Então, o Geisel, ele faz aprovar no Congresso Nacional, com os votos da Arena, mas com os votos contrários do MDB, a emenda constitucional 11, que revoga o ato institucional número 5. Essa emenda, ela
votada no Congresso em 13 de outubro de 1978, mas só entra em vigor no dia 1º de janeiro de 1979. Ou seja, o AI-5 ele vai sobreviver até 1º de janeiro de 1979. Uma década de censura, de perseguição, e tem uma coisa que é interessante, as pessoas eram presas e ficavam incomunicáveis durante um longo tempo, e isso previsto pelo ato institucional. Agora, por quê? Porque, ao ficar muito tempo incomunicável, eles achavam que assim iam arrancar todas as informações por meio da tortura. O ato institucional número 5 foi um mecanismo também para legitimar a tortura. A tortura se transforma, portanto, em ferramenta do Estado. É um Estado que tem, digamos assim, ferramentas que permitem que ele aplique o terror abertamente. Eu concluo essa minha primeira intervenção, essa minha primeira fala, dizendo o seguinte, que no momento que o Geisel ele decide fazer o que ele chama de uma transição lenta, gradual, de volta ao regime civil, nesse período o movimento estudantil, o movimento operário, o movimento popular, já estavam nas ruas. Os sindicatos começaram a retornar as mãos dos seus legítimos donos, as trabalhadoras e os trabalhadores. A UNE e a UBS foram reconstruídas. A campanha das diretas, pouco tempo depois, mobilizou milhões de pessoas. A ditadura, ela saiu encolhida pelos fundos do palácio. Os seus adeptos, em geral, se esconderam nos subterrâneos da política, à espera de momento mais propício ao seu programa de atrocidades. A questão parece que agora eles resolveram sair dos subterrâneos, resolveram defender seu programa de atrocidades abertamente. Eu acho que isso, de certo modo, nos encaminha para fazer uma ligação entre o ontem e o hoje, entre o ato institucional de 13 de dezembro de 1968 e essas pessoas que foram, por exemplo, domingo, às ruas de algumas capitais brasileiras, de algumas cidades brasileiras, para exigir, reivindicar, reclamar o ato institucional número 5. Ou seja, uma ditadura com Bolsonaro, uma ditadura à moda do ato institucional número 5. Muito bem, professor Fábio, obrigado pela primeira exposição. A Comissão da Verdade, ela chegou a apontar que cerca de 50 mil brasileiros tiveram seus direitos humanos violados durante o período do regime empresarial militar que o professor Fábio falou. É muito importante localizar que antes chegava-se muito a dizer apenas que o golpe e o governo foi apenas dos militares. Mas, na verdade, os militares tiveram um forte apoio da burocracia técnica estatal, tanto de militares quanto de civis, como de grandes empresários brasileiros e também de grandes empresários nacionais, como muito bem localizou o professor Fábio José. Professor Fábio, nessa última semana, nós estivemos vendo por todo o país, Fortaleza, inclusive com algumas pessoas que faziam manifestações simbolicamente em frente a quartéis, né, sendo detidas, porque a apologia à ditadura militar é um crime previsto na Lei de Segurança Nacional Brasileira e também no Código Penal. Mas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outras capitais, pessoas chegavam a reivindicar um AI-5 hoje. Professor Fábio, como se houver essa mobilização desses setores, certo? Pedindo um novo AI-5. Esses setores, eles, na verdade, têm outros interesses além desse, de uma volta de um AI-5, ou é um pedido puramente de um saudosismo espantoso e retrógrado à barbárie do período da ditadura militar que essas pessoas têm esse anseio? Eu primeiro gostaria de fazer uma observação mais histórica.
precedeu ao AI-5 ações de uma direita paramilitar. Se você observa o ano de 1966, antes da implantação do ato institucional número 5, nós temos uma série de ações de uma direita paramilitar, notadamente um agrupamento chamado Comando de Caça aos Comunistas, CCC, muito mais conhecido por essa sigla, CCC. E interessante que atuava oficiais do Exército dentro do Comando de Caça aos Comunistas. O Comando de Caça aos Comunistas adotou o terrorismo político e cultural como estratégia. Só para ilustrar, em agosto de 1968, portanto, 4 meses antes da adoção do ato institucional número 5, antes da ditadura decretar esse ato institucional, no Teatro Ruth Escobar, em São Paulo, os atores, as atrizes da peça Roda Viva, do Chico Buarque de Holanda, foram torturados por integrantes do Comando de Caça aos Comunistas. Essa é uma peça dirigida por um diretor de teatro muito criativo, muito polêmico, o José Celso Martinez Corrêa, e essa mesma ação se repetiu em Porto Alegre. Nós tivemos dirigentes do teatro, pessoas ligadas ao teatro, no Rio de Janeiro, sequestradas por integrantes do Comando de Caça aos Comunistas. Então, uma direita paramilitar, ela funciona a serviço de projetos autocráticos de poder. Eu lembro que eu fiz essa observação e vou daqui a pouco tentar fazer uma relação entre esse grupo de direita paramilitar e esses grupos que atuam hoje nas ruas. Espancaram uma mulher em Porto Alegre no domingo, né? Essa observação precisa ser feita, não é a primeira vez que isso é efetuado. Agora, eu quero chamar a atenção que esses grupos paramilitares que atuavam em 1968, eles tinham respaldo de quem estava no poder. Por exemplo, se algum grupo de esquerda adotasse alguma medida mais radical contra a ditadura, imediatamente o governo militar ia para cima. Quando esses grupos atuavam, havia um silêncio completo em relação à ação desses grupos. Então, o poder oficial, ele legitima a ação desses agrupamentos. O Bolsonaro falou em Brasília no domingo o seguinte: eu acredito em vocês. O Costa e Silva também acreditava nesses grupos de direita paramilitares que atuavam em 1968 no Brasil. Eu falo isso porque, olha só, antes dessas reivindicações se tornarem algo mais aberto, porque até então era uma coisa meio velada, e domingo já foi uma coisa mais escancarada, já foi uma coisa mais explícita. Mas é preciso lembrar que não faz muito tempo que o Paulo Guedes disse que não se assustem se alguém pedir o AI-5. Ministro da Economia do Bolsonaro falou isso. Não se assustem, então, se alguém pedir o AI-5. O Eduardo Bolsonaro, no momento que estávamos vivendo o auge das mobilizações sociais legítimas no Chile, ele falou que, se repetir no Brasil a mobilização do Chile, a resposta deve ser um novo AI-5. Então, ou seja, um parlamentar, filho do presidente da República, e o ministro da Economia do governo, estimulando essa estratégia do AI-5, que é a estratégia que botou já gente na rua, né? Bom, então, as manifestações da extrema-direita,
elas vieram na esteira de pronunciamentos de suas lideranças. Gente que está dentro ou próxima ao governo Bolsonaro. Não podemos esquecer que o golpe de 1964 é apresentado por seus executores como se houvesse ali um exercício de democracia. O ato institucional número 5 também. Eles tiveram o desplante de justificá-lo em nome da democracia. Eles decretaram 17 atos institucionais, ou seja, 17 medidas autoritárias, ditatoriais, falando em nome da democracia. Chega a ser um discurso cínico, esse discurso que eles desenvolvem. Então, quando Bolsonaro afirma que aqui é democracia, é porque aqui não é democracia. Podemos ser tudo, menos ingênuos. Não podemos ser ingênuos. Mesmo dentro da esquerda, eu percebi que se tentou, uma ou outra pessoa, enxergar as manifestações do último domingo como meros protestos para o retorno ao trabalho. Eu fico me perguntando, e o que foram fazer os adeptos da ultradireita no QG do Exército, em Brasília? Era ali que ia se resolver o tema do retorno ao trabalho, os temas da economia. E o que é que esses adeptos da ultradireita foram fazer na 10ª Região Militar, em Fortaleza? Era ali que estaria se resolvendo o tema do retorno ao trabalho? O retorno ao trabalho, eu penso que para essas pessoas que estiveram domingo nas ruas, o retorno ao trabalho é tático, em relação ao golpismo estratégico do bolsonarismo. Então, a questão do retorno ao trabalho, insisto, é tático. O estratégico para eles é o golpismo. O Bolsonaro, ele aproveita toda e qualquer oportunidade para desenvolver essa estratégia. O Bolsonaro, ele é fruto dos porões e da comunidade de informações. É a expressão mais categórica do velho aparato repressivo do militarismo. Eu chamo a atenção que, depois do AI-5, as comunidades de informações e essa turma que atuava nos porões, torturando, etc., essa turma se fortaleceu muito. Chegou um momento que o Geisel percebeu, quando ele chegou ao governo, que ele não tinha um controle da comunidade de informações. Ele teve que confrontar esse setor, não porque ele era contra a repressão, ele não era contra nem a tortura, como ele admitiu publicamente. Agora, o que ele era contra, ele não tem o controle dessa comunidade de informações. E ele teve que substituir comandos militares, ministros da área militar, para poder ter o controle dessa comunidade de informações e o controle dos porões. O Jair Bolsonaro, ele vem exatamente dessa ala dos porões, dessa ala que atuava nos subterrâneos, dessa ala mais ligada às ações mais repressivas, diretamente repressivas do regime. Então, eu diria o seguinte, Andrés, que ele organizou em torno de si e dos seus filhos um movimento de viés fascista, que lembra a direita paramilitar que atuava nos anos do regime autocrático. O projeto desse movimento, eu digo com muita tranquilidade, ele é indiscutivelmente fascista. Ele é ultraliberal na economia, para tirar direito do trabalhador, para atacar os sindicatos, para proteger os patrões. Agora, ele é esmagadoramente autocrático na política. Para os integrantes do bolsonarismo, é preciso aniquilar o movimento operário. É preciso aniquilar os movimentos de luta contra as opressões. É preciso aniquilar a esquerda. Isso eles não escondem, eles dizem isso à luz do sol. Eles não escondem isso. E, por representar uma opção não preferencial da burguesia, esse agrupamento ele entra em choque com os setores da classe dominante, e principalmente suas representações políticas. Note bem que há alguns choques.
zonas de tensão entre o poder executivo e o poder legislativo, e também agora com o poder judiciário. Isso, de certo modo, explica o relativo isolamento do governo Bolsonaro, do que a gente chama a superestrutura, né? Onde atua o judiciário, onde atuam os partidos políticos, onde está o Congresso Nacional, né? E ele se tornou um pouco também minoritário em uma parte da grande mídia. Se você olhar as opiniões dos editoriais do Globo, do Estadão, da Folha, há críticas à condução política do bolsonarismo, à condução da crise sanitária, né? Enfim. Agora, eu penso o seguinte, que em meio a uma pandemia, como a que nós estamos vivendo, sem derrotar esse governo, né, o peso da tríplice crise, que é a crise econômica, a crise sanitária, a crise social, ela será tirada sobre os ombros do povo trabalhador. Eu acho que, de fato, já começou a ser jogada essa crise sobre os ombros dos trabalhadores e dos mais necessitados. Eu acho que aqui também seria um momento da gente discutir que a esquerda e as organizações da classe trabalhadora precisam entender isso, o significado, inclusive, do bolsonarismo, e ocuparem-se da tarefa de construir uma alternativa do ponto de vista da maioria da população. Até porque, em relação às correntes burguesas, onde se destaca o tão propalado centrão, não se deve descartar que, em meio à catástrofe social em curso, eles possam selar um acordo com Jair Bolsonaro, aguardando um acerto de contas para a eleição de 2022. O Bolsonaro fala assim, ele falou no domingo, aqui não tem negociação. Ele está negociando com uma parte significativa do Centrão, até porque tem eleição para a Câmara dos Deputados, a presidência da Câmara dos Deputados, para o mandato de 2 anos que vem pela frente, a partir do ano que vem, e ele quer estar bem localizado em relação a isso. Então, eu penso o seguinte, que não dá para descartar, inclusive, um acordo entre uma parte do Centrão, uma parte dos governadores e o Bolsonaro, e tentarem garantir o Bolsonaro até as eleições de 2022. Eu não descarto essa possibilidade. Acho que a possibilidade é uma hipótese, mas que não devemos descartar essa hipótese. Desse modo, eu penso que a responsabilidade que repousa sobre os ombros dos movimentos sociais e da esquerda é uma responsabilidade enorme. Salvar as vidas hoje tem praticamente o mesmo significado de sobrepujar esse governo, cuja estratégia é governar o Brasil por decreto, a moda dos atos institucionais. Por isso, essas pessoas nas ruas, elas não estão aí por um simples acaso. E, para alcançar esse fim, o Bolsonaro, ele se grava míope e surdo aos apelos de que respeite a vida. As pessoas já pediram, já apelaram para que ele respeitasse a vida. Ele não vai respeitar a vida. Em nome da própria vida, ameaçada pelas valas comuns, todo mundo está vendo na televisão as valas comuns sendo abertas, e a população está ameaçada por isso. Por isso que, para que a população não seja levada para essas valas comuns que estão sendo abertas nas grandes cidades brasileiras, ela precisa derrotar o bolsonarismo. O Bolsonaro disse, eu sou a Constituição. Tudo bem, é um ato falho, mas esse ato falho já dá uma ideia do que ele acha. Ele diz assim, eu não preciso conspirar, porque eu já sou governo. Ele é governo, mas tem os freios ali do judiciário, né? do legislativo, e ele quer acabar com isso. Ele quer ter o controle, ele quer ter o Supremo de joelho. Ele diz assim, eu quero um Supremo transparente. O que é um Supremo transparente? Na verdade, ele quer um Supremo, o Congresso Nacional, debaixo de suas botas. Por isso que ele vai no ato, que defende o ato institucional número 5, e faz uma fala, né? E as pessoas devem muito bem entender que quando ele fala de democracia, ele não está falando de democracia, ele está falando de ditadura. Ele é, digamos, o que liga hoje o presente ao passado. Ele liga o presente ao passado. Ele liga esses movimentos neofascistas
ao que significou a ditadura que entregou esse país ao longo de 21 anos. Muito bem, professor Fábio, obrigado. Nós queríamos agradecer as pessoas que estão acompanhando aqui a nossa live. Nice Pereira, a Tereza Sá, o Cícero Marcos, o Ednilson, grande operário da construção civil, lutador, Assis Araújo, Chile e o Gil Alencar. Professor Fábio, a Tereza Sá envia uma pergunta ao senhor. Ela diz o seguinte: professor Fábio, você acha que nos tempos de hoje tem como voltar à ditadura se o presidente quiser? Ou seja, há possibilidade de um retorno à ditadura, como esses saudosistas da barbárie clamam? Se houvesse da parte de Bolsonaro uma confiança absoluta nessa estratégia, ele não estaria negociando com o Congresso. Ele faz um duplo movimento. Ele faz um movimento para o neofascismo mobilizado nas ruas e, ao mesmo tempo, ele faz um movimento para dentro das instituições da democracia representativa e vai negociar com o Congresso Nacional. Isso, olha, o movimento bolsonarista, ele é um movimento ainda muito minoritário, como movimento organizado na sociedade. Então, essa é uma dificuldade do Bolsonaro. O programa do Bolsonaro, ele é bem nítido. Bem nítido. Nós aqui, nós somos contra a ciência, o negativismo sanitário está aí para deixar essa questão bem nítida. Tem o negacionismo político, não houve ditadura, que, na verdade, a ditadura foi para salvar a democracia no Brasil. Você imagina, um agrupamento que tem como guru, como intelectual, uma pessoa que diz que a Terra é plana, o Olavo de Carvalho. E, então, evidentemente, a dificuldade para você conseguir mover mais e mais, claro que tem uma dificuldade, mas não devemos desprezar o potencial do neofascismo no Brasil. Não podemos desprezar. O que foi que aconteceu? Com o fim da ditadura, aconteceu algo muito diferente no Brasil do que aconteceu em outros países da América Latina. Na Argentina, os militares genocidas foram levados aos tribunais, foram presos. No Chile também houve processos, houve julgamento, houve gente presa. No Uruguai também. No Brasil, não. A anistia, é interessante ver isso. O que seria anistia? Você trazer de volta as pessoas que estavam no exílio, trazer essas pessoas de volta para o lugar que elas nunca deveriam ter saído, e elas voltam para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eles colocam lá, de maneira muito esperta, colocam lá uma medida que é uma medida seguinte: que todos os crimes cometidos pelos integrantes dos governos ditatoriais, esses crimes, eles estariam perdoados. E se colocou uma pedra sobre isso. Tem um texto do James Petras, chamado Amnésia Política no Ocidente, Amnésia Política no Ocidente, que ele debate uma ideia de alguns intelectuais liberais, europeus, que diziam o seguinte: olha, aí na América Latina as pessoas deveriam colocar uma pedra sobre tudo isso, esquecer o que aconteceu, é vida que segue. E o James Petras perguntava: mas na Europa, as pessoas colocaram uma pedra sobre os crimes do nazismo? Não, porque ali era a forma de dizer: olha, isso aqui não pode se repetir. Mas aqui no Brasil, ao não se punir os crimes da ditadura, foi quase como se dissesse o seguinte: olha, caminho aberto, vida que segue. Se lá mais adiante houver possibilidade de uma aventura militar, que o seja.
E olha que no Brasil é muito forte essa memória de um papel salvacionista para o Exército. O Exército, durante a monarquia, ele era muito débil, né? Se fortaleceu depois da Guerra da Tríplice Aliança. E quando vem a derrocada da monarquia pelas mãos dos militares, é porque naquele momento praticamente existiam 3 instituições nacionais no Brasil: a Igreja, a monarquia e o Exército. E o Exército ajuda a depor a monarquia. Tem um texto do Florestan Fernandes, eu acho que nem federalismo, nem democracia, e que ele discute isso. Ele diz, olha, durante a monarquia havia um poder moderador, né? O próprio imperador, ele era o poder moderador. E com a República, esse papel do poder moderador passou para as mãos da corporação militar. E você tem a participação dos militares em movimentos como a proclamação da República, o movimento de 1930, o golpe do Estado Novo de 1937, a derrubada do Vargas em 1945, tem relação com o suicídio do Vargas em 1954, a posse conturbada do Juscelino Kubitschek em 1955, depois da renúncia do Jango e do Jânio em 1961, são os militares que criam dificuldades para que o João Goulart assuma. Aí vem a história do parlamentarismo de ocasião, e em 64 eles fazem uma coisa diferente. Eles dão um golpe e não devolvem o poder aos civis. Vão governar o Brasil por 21 anos. Aí já não era mais o poder moderador. Eles decidem governar efetivamente o país. Então, essa tradição autocrática no Brasil é sempre um perigo. A tutela militar é algo que faz parte da longa história da República no Brasil, que não é uma história tão longa assim, né? São um pouco mais de 100 anos de história republicana no Brasil. Então, essa tutela militar, ela é algo que persiste até hoje. Eu lembro aqui uma coisa que vem de memória, quando o Supremo estava para julgar algum pleito lá dos advogados do Lula, e aquilo poderia beneficiar o Lula, imediatamente um general vai lá no Twitter e diz, olha, ameaça o Supremo Tribunal Federal. E, coincidentemente, o Supremo Tribunal Federal dá a decisão que o general achava que era melhor para o país. E agora mesmo você tem um vice-presidente da República que fala que foi correto o golpe de 64. O ministro do Exército foi correto o golpe de 64. Ou seja, como é que pode-se dizer que um golpe militar, porque as operações, a ditadura é militar empresarial, mas as operações, elas são militares. Os empresários estão com seus escritórios. Quem derruba o governo, né? Quem reorganiza a sociedade, digamos assim, dentro de uma nova ordem, são os militares. Não por acaso você vai ter lá à frente do governo, ao longo desses 21 anos, o Castelo Branco, o Costa e Silva, o Médici, o Geisel, o Figueiredo. Então, é importante que a gente analise isso. Agora, se observarmos o quadro latino-americano, houve tentativa de golpe na Venezuela, houve um golpe bem sucedido do ponto de vista dos golpistas na Bolívia, mais atrás no Paraguai, mais atrás em Honduras, e aqui no Brasil, em 2016. Como é que nós podemos chamar um movimento como aquele? Um movimento que depõe a presidente, um movimento, inclusive, é uma coisa muito parecida com o 64, é o seguinte, uma frente contra-revolucionária construída, que vai da mídia até o Bolsonaro. Quem é que não lembra o Bolsonaro indo lá dar o voto dele no parlamento? Ao mesmo tempo que ele dá o voto do impeachment da Dilma, ele faz uma declaração de amor ao Brilhante Ustra, ao Carlos Brilhante Ustra, o símbolo maior da tortura no Brasil. Então, esse circuito latino-americano, essa tradição militarista latino-americana, e particularmente essa tradição militarista, de tutela militar na República Brasileira, isso sempre é um elemento muito, muito perigoso. E as organizações populares, as organizações da classe trabalhadora,
as organizações da chamada sociedade civil, todo tem que estar muito atento para isso, muito atento. Não pode repetir 1964, que a CNBB, que teve a chancela da CNBB, da OAB, em 1964, 21 anos, eu acho que ensinaram a essas organizações o que significa uma ditadura dessa natureza. Evidentemente, se nós tomarmos o quadro internacional, não é um quadro muito favorável a você ter uma implantação de uma ditadura num país das dimensões do Brasil. A importância regional do Brasil, a importância até internacional do Brasil, não é um negócio muito, muito tranquilo. Evidentemente, o crescimento da ultradireita na Europa, nos Estados Unidos, são indícios perigosos, mas, digamos assim, de conjunto, eles teriam muito mais dificuldades de tentar implantar uma ditadura ao estilo de 1964. Por quê? Porque o momento histórico é um momento histórico distinto. Agora, num país onde não se puniu os militares que torturaram, que exilaram, que reprimiram brutalmente, centenas de pessoas mortas, e olha que essas contas oficiais, elas não batem com a realidade. O número de mortes no Brasil é muito maior do que as contas oficiais falam. Onde estão os indígenas que foram assassinados e que não aparecem nessas listas dos mortos oficialmente pela ditadura? Então, é preciso estar sempre muito atentos, atentos e fortes, muito ligados e muito organizados, porque a gente sabe também que as próprias Forças Armadas têm suas contradições, mas os últimos 40, 50 anos de formação das Forças Armadas no Brasil, assim, foi uma formação muito conservadora, e é preciso, portanto, que os movimentos sociais não esperem milagres que caiam de cima, que os movimentos sociais se organizem, se estruturem, porque eu chamo e fecho com isso. Em 1964, as lideranças da esquerda, muitas delas diziam, olha, não tem perigo do golpe, vai ter um dispositivo militar do João Goulart que vai nos proteger dos golpistas. E não aconteceu nada disso, né? Veio o golpe e os tanques passaram por cima e a resistência com resistência que vai acontecer depois. E vocês sabem, quando acontece o pior, para você organizar a resistência mais adiante, sempre é muito mais difícil. É preciso estar preparado agora e não deixar para se preparar depois. Muito obrigado, professor Fábio. A gente queria agradecer aqui a participação também da Diana Nara, do Theo Ramper, da Neuricilda Rocha, da Vanessa Oliveira e do Corredor, que também mandaram suas mensagens aqui. Infelizmente, devido ao tempo, nós temos só 7 minutos, não é possível fazer todas as perguntas. Mas há uma pergunta, professor Fábio, que parece ser recorrente em alguns setores da esquerda brasileira hoje, e que é muito expressiva na pergunta da Vanessa Oliveira, que é a seguinte, e aí você vai ter o esforço de responder a pergunta e já da gente se despedir, certo? Mas antes eu queria apresentar aqui, quem quiser conhecer um pouco mais, o Fábio é um pesquisador da ditadura militar, ele produziu esse livro aqui, gente, que é o 18 Brumário da Burguesia Brasileira, certo? Esse livro foi escrito pelo professor Fábio, é o livro de autoria dele. Quem quiser aprofundar um pouco mais esse assunto, pode adquirir essa obra também. Mas vamos lá, professor Fábio. A Vanessa Oliveira pergunta o seguinte. Passando aqui. Um minuto. Professor Fábio, qual a viabilidade do impeachment do Bolsonaro? Isso seria positivo politicamente? Digo, a ascensão de Mourão seria menos ofensiva? Ela faz essa pergunta, professor Fábio. O que o senhor pode nos dizer sobre essa pergunta da Vanessa? Olha, nós estamos vivendo... Compreendeu? Entendi sim. Pronto, obrigado. Entendi sim. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, porque, ao mesmo tempo que nós devemos preservar o isolamento social, e é muito importante, principalmente pelas limitações da saúde pública no Brasil, esses
governos todos, e particularmente agora o governo do Bolsonaro, esses governos todos destruíram, ou quase que destruíram o sistema de saúde pública no Brasil. E essa saúde pública que está resistindo no meio dessa crise sanitária violenta que nós estamos vivenciando. Olha, digo uma coisa, eu insisto que se nós queremos derrotar a pandemia no Brasil, nós precisamos derrotar o governo Bolsonaro. Porque se triunfa o programa do Bolsonaro, é o programa da morte. Ele, desprezando os coveiros, ele disse assim, eu não sou, não só desprezando os coveiros, mas as pessoas que estão morrendo no país. Ele disse assim, eu não sou coveiro. Quando perguntaram a ele em relação a essas mortes no Brasil. Mas Bolsonaro é um outro tipo de coveiro. É o coveiro que quer enterrar a sociedade brasileira nessas valas comuns. Então, se nós queremos enfrentar de uma maneira correta a combinação de crise econômica, crise social e crise sanitária, nós temos que derrotar o Bolsonaro. Por que é importante, desde já, levantar a bandeira do Fora Bolsonaro, e eu acrescentaria Fora Bolsonaro Mourão? Porque nós não podemos esperar que acabe esse recolhimento social para a gente começar a fazer essa luta. Essa luta tem que ser feita agora. Porque, olha, nesse momento, nos corredores da Globo, da Folha de São Paulo, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, está todo mundo discutindo, todo mundo debatendo as saídas para a crise no Brasil. A saída do Bolsonaro, a gente viu domingo qual é. Se ele vai conseguir é outra coisa, mas essa é a saída dele. A saída de outro setor da burguesia é tentar convencer a população que dentro da burguesia tem gente como Bolsonaro, que despreza a ciência, mas tem um outro setor que é mais civilizado, que respeita a ciência, e que nós temos que seguir esse setor aqui. Nem que seja na eleição em 2022. Mas não é possível esperar até 2022. Se Bolsonaro permanecer até 2022, esse país não aguenta. Todas as pessoas falam que não é possível mais, porque Bolsonaro, quando ele inventa uma a cada 2 dias, ele inventa uma todos os dias. E sempre no sentido da estratégia golpista. Então, nós temos que ter uma posição categórica, dizer o seguinte, se nós queremos sair dessa crise econômica, social e sanitária, nós temos que derrotar o Bolsonaro. Agora, eu digo o seguinte, a maior parte da burguesia brasileira quer desgastar o Bolsonaro e tirar na eleição de 2022. A grande questão é se o Brasil sobrevive até 2022, com esse governo do Bolsonaro. Vocês imaginem, esse Congresso Nacional e este governo Bolsonaro estão procurando aprovar essa tal de carteira verde e amarela no meio de uma crise dessas, pessoas morrendo, e eles querem aprovar medidas para retirar direito das pessoas. Então, esse governo não pode sobreviver. Esse governo precisa ser destituído. Evidentemente que tem propostas como o impeachment, que significaria Mourão assumir. Vocês sabem que tem uma CPI no Congresso rolando, discutindo a questão das fake news, que demonstra como foi uma fraude a campanha do Bolsonaro. Tem propostas no sentido de que essa chapa ela seja... vamos suspender essa chapa aqui, essa chapa acabou. Então, se acabou a chapa Mourão-Bolsonaro, acabou Mourão-Bolsonaro como presidente e vice-presidente da República. Bom, tem várias coisas sendo colocadas. A renúncia, eu acho a coisa mais improvável do mundo. Se a crise se aprofunda, eu acho que a crise se aprofunda, é possível que até algum setor da burguesia se convença que não é possível esperar até 2022.
e talvez avance para a história do impeachment. Eu penso o seguinte, que só a mobilização de rua, mobilização popular na rua, isso não é possível nesse momento, ela pode indicar um caminho que signifique não simplesmente tirar o Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro. E quem é o governo Bolsonaro? É o presidente, é o vice, são seus ministros. Este governo precisa sair de cena. E é preciso ser convocado imediatamente eleições presidenciais nesse país. O que não é possível é que temos um presidente utilizando o cargo de presidente para mobilizar suas massas neofascistas e a gente assistir, esperando que vai ter eleição em 2022. Se a marcha dos acontecimentos seguir nesse curso aí, talvez nem eleições nós teremos em 2022. Então, é esse o sentido da luta pelo fora Bolsonaro, fora Mourão. Em defesa não só das liberdades democráticas, mas é uma defesa da própria sobrevivência física do povo trabalhador desse país. Evidentemente, isso exigiria uma discussão, eu deixei uma sugestão aqui, né? Discutir o fora Bolsonaro significa o fica Mourão, fazer uma discussão, que as pessoas perguntem, uma pergunta justa, porque as pessoas sabem que ali tem 6 na presidência e meia dúzia como vice-presidente. Então, esse país não é que esse país não tem saída com o Bolsonaro, não tem saída com Bolsonaro e Mourão. Mourão é o mesmo que há poucos dias atrás glorificou o golpe de Estado e a ditadura que nasceu do golpe de Estado em 1º de abril de 1964. Queria agradecer a oportunidade de fazer essa discussão. Sei que vão ficar muitas questões sem resposta, mas é bom que o debate segue, mas é preciso que as pessoas saibam que o ato institucional número 5 significou uma das páginas, se não a página mais tenebrosa da história da República nesse país. As pessoas que querem repetir isso são as pessoas que querem que as liberdades políticas, junto com as pessoas, sejam sepultadas nessas valas comuns que estão abrindo nas grandes cidades brasileiras. Nós não podemos permitir isso, de forma nenhuma. Por isso a importância de debates com esse conteúdo. Muito obrigado e uma boa noite. Nós queríamos agradecer ao professor Fábio, agradecer a todos e todas que estiveram assistindo a nossa live. Fiquem atentos no canal do GPost, logo, logo nós teremos outras lives. E deixar o recado. Ditadura nunca mais, tortura nunca mais. Se a classe trabalhadora foi a protagonista para derrubar a ditadura militar, e no período que foi vigente durante esses 21 anos em que governaram os presidentes militares, agora a classe trabalhadora não vai deixar de ser protagonista para qualquer tentativa de golpe. Um abraço, boa noite, obrigado, professor Fábio, obrigado a todos.